A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado ao Senhor por nos sempre sete da nossa alma. Ah, tá bom. Mas já tem 303 nomes para lugar.
Meus irmãos, queremos deixar a nossa aviso amanhã. Temos o nosso grande culto de ceia do Senhor. Grande culto. E também, quem quiser orar, consagrar. Também tem consagração pela manhã. E também, no domingo, irmãos, nós teremos a segunda lição do nosso trimestre. A nossa fazendo sobre Abraão, sobre a fé de Abraão. E os irmãos que são matriculados devem estar aqui. E eu que sou matriculado com o nosso domingo, pode como deve, né? Estar aqui conosco para aprender a palavra de Deus. E os demais trabalhos, também à noite, um grande culto também, louvor e adoração. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com 103 a nossa harpa cristã. Glória a Deus. Irmão Eduardo está louvando a Deus. Nós estaremos entregando a Deus as nossas contribuições. Para contribuir para em nome
Amém? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos bondosamente. Contribuiu com a sua oferta. Eu pedi oração da irmã Mina, não quero oração em seu favor. Ela não anda bem de saúde. Não, ela vai perdida, não está. Ela está doente. E ela pede as nossas orações. Não só por ela. Minha irmã Laís, ela está bem mal. A minha irmã mais velha. Sim. A irmã Maria, minha irmã. Sua irmã Nair, né? A minha filha, Lília, ela está com problema no olho. Hoje foi bater bem longe e passaram ela. Foi no médico duas vezes, Sim. Aí vai ter uma gente faltar mais a caída. Aí se nós temos a falta da mãe, não é porque às vezes ela está doente. Mas, graças a Deus, ela está. E vamos orar pela sua filha e também pela sua irmã. Isso? Tá bom. Vamos orar pelo irmão João de Deus. A idade um pouco avançada, né, irmãos? Ele não anda bem de saúde, né? Vamos orar por ele. Ora pela minha esposa também, nós já passou um pouco mal esses dias. Eu não sei se é desgraça que está pondo o corpo e às vezes ela vai sem poder andar. Mas eu creio que Jesus pode realizar o milagre. Nós vamos colocar-nos de pé e orarmos a Deus. E Ele está pronto para ouvir as nossas orações. Os irmãos acreditam que Deus ainda ouve? Eu creio. E Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Às vezes é nós que mudamos, mas Jesus não muda não. Ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Pastor, para estar com desfolhado também, pastor. Vamos orar para o pastor dele, ele vai orar por nós, vamos orar por ele. Graças e paz para os irmãos. Glória a Deus, vamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens, né, irmãos? Vamos apresentar as autoridades. Aí uma reunião aí entre as nações para que haja paz lá no Oriente, onde muitas pessoas têm convivido aí injustamente. E vamos continuar orando aí para que Deus estenda as mãos e venha levar paz, tranquilidade para aquele povo. Porque a Bíblia fala que isso traz, que a oração traz tranquilidade e paz, é agradável ao Senhor. O desejo de Deus é que todos cheguem à salvação e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então vamos continuar orando por esses pedidos, para que possamos continuar firme e forte a nossa caminhada, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, Pai, primeiramente para agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nessa noite, para podermos congregarmos ao Senhor, ó Pai, livremente, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, já podemos ouvir a Tua voz nesta noite, através dos louvores. Por isso estamos agradecidos a Ti, Pai, porque viemos aqui para podermos contemplar a Tua majestade santa. Ó Deus, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, falar conosco através da Tua palavra santa e poderosa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada um desses pedidos de oração, ó Pai. Apresente em Tuas mãos, Senhor, nossa irmã Noan, a sua irmã, Senhor, para que o Senhor estenda Tuas mãos, para restaurar, Senhor, a sua saúde física, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, para continuar abençoando Teus filhos. Também abençoa, Pai, o nosso pastor João de Deus, para que a sua saúde seja restaurada, fortalecida, para que o Teu servo, ó Pai, continue firme e forte, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria, até que o Senhor venha. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos, para que, ó Deus, a Tua paz venha reinar, Senhor, nas nações. Deus, para que o povo venha chegar ao conhecimento da verdade, que venha, Pai, tomar decisões, que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra com
conhecida. Bom, nós livrarmos um caminho conhecido, não? Porque entrar no caminho desconhecido acabava se perdendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 1. Estava olhando aqui, nossa, coisa linda esse texto, né? Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 9. E rápido, nosso tempo é curto. Glória a Deus. Primeiro versículo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que palavra, que lembrança, que pensão, meu Deus. Os crentes de Corinto, sabe, irmãos, aparece pelo menos 8 vezes a palavra igreja no singular. Aparece 2 vezes no plural, as igrejas. Quando aparece no singular, ela está se referindo à igreja de caráter universal, porque a igreja só tem uma. Quando está no plural, está falando de igrejas locais. Não se lembra lá do Apocalipse, tinha 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas locais. Também representa a totalidade de todas as igrejas, todos os acontecimentos que teve com relação à igreja na terra. Aqui, nós estamos vendo, irmãos, no singular. Nós não vamos ler todos os versículos porque o tempo não nos dá. Mas vamos ver pelo menos 2 versículos que ela aparece no singular. Primeiro, capítulo 11, versículo 22, fala a igreja, que está no singular. Paulo está falando da igreja local, a igreja no sentido universal. Então, a igreja de Deus. Falar a igreja de Deus está dizendo no sentido universal. Versículo 22 do capítulo 11. Nós não temos tal costume nem. Não tendes, porventura, casas para comer. O verso 22, não está vendo? 22. 11, 22? Vira o Coríntios. 22, procurei. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que não têm, nada têm? Que vos direi? Louvá-los-ei? Isso não vos louvo. Não nos louvo. A igreja de Deus. Aí está dizendo a igreja, não está dizendo as
igrejas. Não é? Mas, irmãos, no capítulo 11 e o verso 16, o irmão leu o verso 16 ou 22? 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, E nem aí era no plural. nem as igrejas. E nem as igrejas de Deus. Não tinha o costume de ser contencioso. Está falando lá do véu, lá. E Paulo diz: nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Ele está falando aí já no plural. As igrejas. Igrejas locais, né? As igrejas locais não tem esses costumes que estão aí discutindo aí, se usa, se não usa, se faz, se não faz. E principalmente em contender, não é? E ficar contendendo, ficar aí. Não tem esse costume, não. A igreja de Deus, as igrejas de Deus. Aí nem as igrejas. Às vezes, irmãos, as pessoas dizem: irmã, lá na minha igreja não é nascente. Ele tem a igreja dele já. Isso existe, irmão. E na igreja de Deus. Eu posso falar a denominação ao qual eu pertenço, onde eu congrego, tudo bem. Mas lá na minha igreja não tem isso. Lá na minha igreja tem uma doutrina lá na minha igreja. Lá na minha igreja tem uma doutrina que não pode usar o bigode, porque o diabo fica debaixo do bigode. Eu duvido que o demônio ficar debaixo do meu bigode. Não expulso ele. Aqui? Não. Mas tu não usa quem quiser, quem quiser não usa. Não é? Barba aí, você não usa barba. Quem quiser usar, quem quiser usar não usa. Nós temos costume de usar a barba, né? Tem costume de usar o bigode, nós temos costume de não usar. Nós também não usamos o bigode, não descarta, não usa. Eu não uso. Você não usa, que usa, né? Então não tem nada dele, irmão. Coisinhas que vivem na minha igreja. Deixa as igrejas para lá. Nós estamos falando da igreja de Deus. Da igreja de Deus. Tá? Então, irmãos, nós não lemos. Eu fiquei pensando, irmãos. A igreja de Corinto, ela foi fundada mais ou menos no ano 52 da era cristã. 52 depois de Cristo, né? Foi fundada a igreja por Paulo. Né? Nós vamos ver lá em Atos capítulo. Como é que Paulo chegou lá em Corinto? Paulo chegou lá como um trabalhador, uma pessoa. Chegou lá, ele achou um casal, no capítulo 18 de Coríntios, pastor, de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chegou lá, Paulo foi trabalhar com essa grupo de irmãos que fazia tenda, e ele foi trabalhar com os irmãos. E ele aproveitou, né? Eu não sabia se parece, eu tive na série terça-feira, e tem um irmão que está na Índia. Ele não chegou lá não aceita chegar como missionário, como profissional. E lá ele montou uma creche, trabalhar com crianças e tal. E ele foi pregando o evangelho. Hoje ele está lá com 8 igrejas que ele fundou lá na Índia, um lugar difícil, mas não aceita chegar como missionário. Não aceita. Eles não aceitam. Aí leia para o pastor. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tenda. E todos os sábados escutavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era
o Cristo. Então, ele chegou ali e foi trabalhar. Mas aproveitava no sábado, os judeus orar, e ele pregou. Aí ele fundou a igreja, já tinha um casal lá, aquele casal, eles foram enviados para lá para fundar a igreja, eles são crentes. Eles faziam a profissão deles lá, de fazer tenda, né? De fazer tenda. E Paulo era também, fazedor de tenda, né? Então, mas ele aproveitou, entrou lá em Corinto e começou a pregar o evangelho, e aí ele ganhou por uma igreja de Corinto, né? O que me chama a atenção, irmãos, é que a igreja de Corinto, que igreja maravilhosa. Se nós parássemos no versículo 9, irmãos, e não fosse mais para frente, meu Deus, aquela igreja estava no céu, irmãos. Oh, igreja maravilhosa. Não faltava nenhum dom. Inclusive, lá no capítulo 12, Paulo, em 1 Coríntios, Paulo ensinou sobre os dons. Parece que estava vendo alguns exageros, né? E Paulo ensinou alguma coisa acerca dos dons. Hoje a necessidade de ensinar, porque está tendo alguns exageros por aí, não é, irmãos? Algumas coisas que Paulo foi necessário ensinar, né? Lá no capítulo 12, o verso 1 até o verso, nós não vamos ler, deu tempo não dá, não é? Do verso 4 até o verso 8 falou, lá no capítulo 14, quase todo o capítulo ele falou, ensinando como era, né, as manifestações dos dons, para que servia, né? Então, mas irmãos, nós vemos agora no verso 10, aí Paulo já começa a dar uma exaltaçãozinha do primeiro capítulo, pastor, verso 10, aí Paulo começa a falar alguma coisinha. Ele já pôs lá engrossando, meu negócio aí. Rogo-vos, pois, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Irmãos, parecido. Paulo já começa a falar, irmãos, o negócio é o seguinte. Parece que está havendo umas distorções aí. Parece que vocês não estão fazendo a fala da mesma linguagem. Eu pergunto para os irmãos, hoje, não no sentido universal, mas assim, sobre isso que a igreja não faz. Nós, às vezes, não estamos falando da mesma linguagem. Mas lá na congregação tal é isso, lá na congregação tal é isso. Parece que nós não estamos falando da mesma linguagem. Então, irmãos, parece que está faltando unidade, união entre eles. E olha, nem um dom faltava. Enriquecidos na graça. Parece, pastor, que estava faltando fruto. Amor, estava faltando. De tudo. Jesus ensinou, e Paulo sabia disso. Lá, João capítulo 17, versículo 11, aquela oração sacerdotal de Jesus, estava falando sobre a unidade. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo. Não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Eu vou para ti. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Assim como nós. Olha, Jesus está falando de unidade. Que eles sejam um como nós. A Trindade. Jesus está falando da Trindade aqui. Um como nós. Aí ele passou no versículo 21 e o 22. No mesmo capítulo 17 de João. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. Como tu? O és em mim. O és em mim. Eu em ti. E eu? Também eles
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aleluia! Jesus está dizendo, eu já dei a glória para eles. E para que o mundo saiba que tu tiver, esse povo tem que estar unido. Esse povo tem que estar unido. Sabe? Porque se o mundo vê, depois Paulo vai entrar lá no capítulo 3, meu Deus do céu. Paulo vai entrar cortando, sabe? Se o mundo vê nós degladiamos uns com os outros, brincando uns com os outros, você abre as páginas da internet, é uma brincalhada. O pastor falando mal do outro, o outro metendo na boca do outro, é uma coisa nojenta. E o povo do mundo está vendo isso. Eles vão se converter? O que eu vou fazer com esse povo brigando? E o diabo gosta dessas coisas aí, né? Um metendo na boca do outro, falando mal. Parece que estava com marreta aí, um jeito esquisito. Marreta, está com marreta agora. Marretão. Só sabe falar mal do sul. Ele vai acabar na cadeia ainda, né? Porque o que ele fala, né? Sabe o quê? Muita curtida? Rende um dinheirinho. E tem gente que perde tempo para ficar ouvindo uma coisa daquela. Né? Brigando uma outra pastora lá, chamando. Cada adjetivo que coloca um no outro que olha. Ai meu Deus. É uma coisa intrigante. Bom, meus irmãos, aqui nós temos primeiro 3 orações. Que não haja dissensões, não é? Que não haja inveja deles, não é? Mas nós vamos lá. No verso 11 desse primeiro capítulo, só leu o 11, né? Só leu o 11. 1 Coríntios, verso 11. Então lê para mim. Porque a respeito de vós, irmãos, meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Está contendo a família de Cloé? De Cloé, né? Cloé, irmão, segundo o dicionário bíblico, não era? Cloé é uma mulher. A família de Cloé. Cloé, quando fala Cloé, tem versão que está Cloé, tem outra versão que está Cloé. Cloé, né? Então Cloé é uma mulher. E Cloé, a família de Cloé, comunicava com Paulo, irmãos, o que estava acontecendo. Eles não eram fuxiqueiros, eles estavam comentando, dizendo o que estava acontecendo entre os crentes de Corinto. A família de Cloé comunicava com Paulo. Não sabe, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente comenta. Coisas que acontecem conosco, irmãos, não precisa terceirizar, não precisa contar para ninguém, não. Estava conversando com o irmão Ismael, terceirizar problemas, só que não pode resolver. Fica contando. Se eu for para o irmãos, cuida do seu barraco, deixa o barraco. Não vai pegar de orelha do cachorro, não, mas que entremete negócio alheio, é a mesma coisa de pegar na orelha do cão. O cão vai morder ele. Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Você não sabe. Tem coisa que Deus revela. Mas tem coisa que os crentes mudam. Os crentes mudam.
Para quem você vai contar? Para quem você vai falar? Porque às vezes eles sabem. Primeiro, contenda pela liderança, verso 12. Contenda pela liderança. Olha aí. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, Eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cefas. eu de Cristo. Está Cristo dividido? Está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo que foi crucificado. Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Está no teu partidarismo. Partidarismo. Meu Deus do céu. Que coisa terrível isso. Estava dividido, partidarismo. Um dia eu sou de Paulo, outro de Apolo. Apolo era fervoroso, Apolo, Saulo. Mas um dia, um casalzinho chamou Apolo e disse: vem cá, eu sei que você é fervoroso, que você. Mas é uma coisa que eu não ensinava a você. E deu um conselho para ele: olha, mais pontualmente. É assim. E não é que Apolo aceitou o conselho de árvore possível? Aceitou o conselho. Mostrou para ele mais pontualmente o caminho. Porque todos nós, irmãos, falta alguma coisinha que alguém vai nos ensinar. Tem coisa que o pastor não sabe, eu vou passar para ele. Não é verdade? E ele vai passar para mim alguma coisa que eu não sei. Esse cara não sabe alguma coisa, mas ele sabe agora que eu não sei. A Bíblia diz: ensina o sábio, e ele se tornará mais sábio. Mas já não é sábio? Ainda precisa ensinar? Pois precisa. Então, irmãos, partidarismo. Não tinha um grupo de Paulo, né? Ele, mas irmão, Paulo vai pregar hoje, então eu vou cantar. Hoje o Paulo vai arrebentar. Hoje Apolo, meu Deus, que homem bonito, né? Certo que era Pedro? Hoje vai ter milagre. Porque o homem vai ser um grupo perigoso, que era o grupo de Cristo. Esse era o pior que tinha, sabia? Porque eles não estavam sujeitos a ninguém. O meu negócio é com Jesus. Eu não estou sujeito a Paulo, nem a Pedro, nem a Apolo. Meu negócio é com Cristo. Eu não tenho satisfação a dar esse emprego aí. Meu negócio é com Jesus. Tem esse grupo. Salomos e a família de Glória, né? Deixa eu contar com a Paulo algumas coisas. Eu já disse, irmãos, tem coisa que Deus revela, né? Glória conta. Tem coisa que Glória vai contar. Glória te contou alguma coisa? Glória. Neto. Glória, deixa eu passar para ela. Mas vamos lá, capítulo 3, verso 1. O estado carnal daqueles crentes, oh meu Deus. E eu, irmãos, irmãos, pude falar como a espirituais, não pude falar como carnais, como a meninos em Cristo. A meninos em Cristo, carnais. Olha aqui, irmão, veja bem. O que ele disse mais? Meninos, né? Olha, sabe o que está acontecendo? O estado carnal daqueles crentes. 3 coisas perigosas: inveja, contenda e dissensões. Inveja, contenda e dissensões. O que é inveja? Não sabe o que é inveja, não sabe? É um misto de desgosto e ódio provocado pela prosperidade ou alegria de outro. Tem pessoas, irmãos, que
dói mais nele o sucesso do outro do que a sua própria desgraça. Dói. O sucesso do outro, sua própria queda, sua própria fracasso. A inveja de Salomão é a podridão dos ossos, estoporosa espiritual. Mas quebra facinho o osso. Qualquer coisinha quebra o osso dele. Porque ele viaja com o mundo. Quebra com facilidade. Estoporosa. Não pode ter o tom. Mas o justo uma vez 7 vezes, 7 vezes. Não se quebra, não. Está escrito lá, 7 vezes que é o justo. Levanta. Não é? Mas quem estoporosa quebra, não. Espera ele quebrar, para mim, um ossinho no dedinho, não sei. Graças a Deus, eu nunca quebrei nada no meu corpo. Irmãos, eu levei uma vez, acho que 3 pontinhos aqui, deu uma baixa martelada aqui no meu corpo até hoje. Eu nunca fiz uma cirurgia. Está até o sinalzinho aqui, ó. Depois eu fui no postinho, eles costurou aqui. Só na minha até hoje, eu levei na minha 3 pontinhos aqui, ó. Nunca quebrei nada. Mas já veio tomou feio. Eu estava lá na chácara, eu esperei tomar o banheiro, não fui tomar banho sem chinelo. Aí caiu uma queda que eu pensei que eu estava morto. Falei, eu estou morrendo dessa vez. Mas eu fui, não. Eu levantei, mas você não quebrou nada. Graças a Deus não quebrou nada. Mas cheguei em casa com uma dor por dentro assim. Aí tomei um remédio do comprimido bravo. Graças a Deus foi nada. Mas. Aí, segundo, ele falou sobre contendas. O que é contenda? Debate, disputa, controvérsia, luta. Disputa, controvérsia, luta. Mas passou dessa igreja que tinha todos os outros. Porque tem pessoas que estão procurando a igreja perfeita. Né? Eu vou procurar uma igreja perfeita. Imagine. Lá em Colosso tem uma igreja maravilhosa, lá em Colosso. Mas a gente vai chegar lá, tem até culto dos anjos. Lá em Tessalônica tem uma igreja maravilhosa. Eu vou pregar em Tessalônica. Chega lá, meu Deus do céu, tem um grupo de tesoureiros lá. Paulo, a demonstrar os tesouros dele lá em Tessalônica. E tinha um grupo de preguiçosos que gostavam de trabalhar. Que queria comer, que queria trabalhar. E Paulo diz que não come, trabalha, que não come. Lá na igreja de Éfeso, João, acho que João é o pastor lá. A igreja maravilhosa, não é? E Paulo disse: eu botei com as bestas que tinha lá no uma besta fera lá. Eu sofri com as bestas lá dentro. Então, irmãos, alguém procurando a igreja? Agora eu achei a igreja certa. Agora, achou? Espera. Porque aqui é perfeita. Olhando até o versículo. E que tinha mais? Dissensões, divergência de opiniões, disputas e desavenças. Olha o que tinha lá. Disputa. Cadê a disputa por cargo, por posição? Meu Deus! Desavença. Isso na igreja corintiana, não. Nem pode falar disso não, em casa, não. Lá na igreja corintiana. Igreja de Corinto. A cidade chamada Corinto. Não é time de futebol, não, viu? Tinha 3 tipos de crente. Tinha o espiritual, tinha o carnal
E tinha um menino. Tinha um crente espiritual, tinha esse carnal também era crente também. E tinha o natural já não era crente, o homem natural. Porque o homem natural, irmãos, nós vemos no capítulo 2 de Coríntios, mas no versículo 14, pastor, é o 14? Fala do homem natural, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Lhe parece louco? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Então o homem natural não entende. O homem natural não entende. O homem natural, irmão, ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita. Ele não aceita. Ele pode ver. Diz que o pior cego, irmão, que existe, não é que ele nasceu cego, é que ele não quer ver. Ele não, ele vê a mudança e fala, mas é porque ele quis, né? O camarada na rua, Jesus sala, ele pega, traz para a igreja, e agora está bonitinho, de terno, gravado, fica para a igreja, fica bebendo, Deus mudou a vida dele. Se eu quiser também, eu faço. Ele não entende as coisas. O homem natural. Mas o verso 15, verso 15 é o espiritual. O espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, E de ninguém. ele de ninguém é discernido. De ninguém, Senhor. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa destruí-lo, mas nós temos a mente de Deus. Só a diferença. Tem a mente de Cristo, por isso que é discernir. Tudo. E de ninguém é? O homem é espiritual. Não é? Para mim, irmãos, entre os carnais, irmãos, carnais é crente, não é carnal. Nem tudo aqui que é carnal, irmãos, pode ser pecado, mas é carnal. Diga para mim, pastor, 5 é 1 de Pedro, parece. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Tanto parece isso. Pedro 2:11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles e que estava anteriormente, Não é esse versículo que eu quero. Ele fala sobre carnal compreensão. Quer dizer, a pessoa é carnal e às vezes não compreende muitas coisas. eu acho que é. Não sei se estamos, deixa esse segundo ou não. Depois. Não é também. Depois eu vejo. Agora, o carnal. Então o carnal, irmãos, ele é crente. Ele é crente. Mas ele é meio carnudinho ainda. Sabe? 2, né? É 2:11. 1 Pedro 2:11. Essa não leu todo o versículo. É 1 Pedro 2:11 mesmo. 2:11? É. Primeira Pedro? 1 Pedro 2, versículo 11. Eu li capítulo 1. Acho que 1, né? Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais e combate contra a alma. É que combate contra a alma. O Pai de Pedro está falando para crentes. Para crentes. Que combate contra a alma. Entendeu, irmãos? Nós não podemos julgar. Ele é carnal, mas ele é crente. Deixa Deus trabalhar na vida dele, ele é crente. Nós não podemos fazer nenhum julgamento também dessa pessoa. É um crente carnal. Mas ele é crente. O natural não é crente. O natural não é crente. Mas, meus irmãos, aí fala do menino, né? Menino também. Meninos.
Mateus capítulo 11, versículo 16. Jesus falou alguma coisa sobre o menino e eu fiquei pensando, meu Deus, o que Jesus quis dizer ali? O que Jesus quis dizer? Esse menino. Jesus estava dizendo para os judeus que eram meninos. Capítulo 11, versículo 16 de Mateus. Mas a quem semelharia esta geração? A quem é essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Pode ler mais. Hã? Pode ler mais outro versículo. E dizem: tocamos flauta e não dançaste. Não dançaste. Cantamos lamentações e não choraste. E não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem beber, tem demônio. Tem demônio. Aí vem Jesus. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz: Isaías. como comilão e beberrão. E beberrão. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eram como crianças mimadas, judeus. Eram como crianças mimadas, que não participavam das danças, ali as danças funerárias, eles não participavam, eles não gostavam de velório. Sabe? Eles não gostavam de velórios. O que mais? Casamento. Eles recusavam todas as propostas de Jesus. Todas as propostas de Jesus, eles recusavam. Eles eram birrento. Cadê aquele birrento? Cheio de birrinha. Eu fui criado num regime, se nós fizéssemos birra, a vara comia solta. Mas eu nem que vamos comer para ver. Ele quer ensinar, você quer não? Porra, estava na roda de comer. Não, para aquele guerreiro disso aqui, ó. Vai. Mete a vara nele. Eu não quero isso, não quer? Vai. Aquele birrinha. Outra coisa que criança gosta é de doce, né? Outra coisa. Como gosta, irmão, de doce? Criança gosta de doce, né? Não é essa criança, não. Eu estou falando no sentido espiritual. Doce. Aquela palavrinha doce. É aquela coisinha assim. Light, né? Pastor, eu sou diabético, então tem que ser sem açúcar. Como é que ele diz o nome dessas coisas sem açúcar? Diet. Traz uma palavrinha diet hoje, porque eu diabetes espiritual. Olha o nome da coisa, diabetes, é diabética, né? Criança gosta de doce. Criança gosta de fazer birra. Eu já vi os meninos. E uns que caíram no chão, tudo. Ah, meu Deus. E a mãe deixa ela rolando. Não quero. Você não quer? Eu preciso lá que. Não vai me dar, ele vai cair tudo. Eu ficava olhando assim, se fosse lá em casa. Meu pai, quando ele morreu, ele levou a cara na capa. Birré. Né? Cheio. Mas se uns correm 3 versículo 11, sabe Deus que não cresce não, mano. Quando eu era menino. Porque ninguém pode por outro. 13, 1 Coríntios 13, versículo 11. 13, versículo 11. Quando Paulo falou lá do amor, né? Ele falou que Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei com coisa de menino.
Olha, irmã, eu não sei não. A gente tem tanta coisa de menino no nosso meio. Catarina! Mas não cresce, não desenvolve. Um dia eu vi um meninão dizer: se o pastor presidente mandou plantar bananeira aqui no meio do corredor, eu planto. Mano, isso é até zombado do pastor. Plantar bananeira é 4 horas da noite, sai para pano. Fiquei pensando, meu Deus, isso é zombado do pastor. O pastor vai mandar alguém plantar bananeira no meio do corredor. Você acha que o pastor Osmar ia mandar alguém plantar bananeira no meio do corredor? Isso é coisa de menino. Um dia numa igreja nossa aqui perto, o camarada sentiu um poder tão grande, ele caiu em cima do vaso que foi e ficou gritando. Vai destruir o pé de fruto no vaso. Meu Deus. Coisa de menino. Coisa de menino. Paulo disse que quando eu era menino eu andava com muito, falava com muito, discorria com muito, mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Ele cresceu. E Paulo falou no capítulo, eu não pude falar com vocês. Vocês, leitinho, só leitinho, só leitinho. Uma hora já está meu menino mais forte, não é? Sabe, irmão? 1 Coríntios 14, versículo 20. Aí, só passando. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. No entendimento. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E adulto no entendimento, irmãos. Tem que crescer. Tem que deixar esse negócio de ministro, não. Tem que deixar. Mas tem uns irmãos que levar. Qualquer coisa que levar. Efésios 4,14. Não sejais como meninos inconstantes. Quer levar? Por quê? O que tem vento hoje, irmão? Vento de doutrina. Aonde tem um vento, está lá. Aonde tem um vento, Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. engana fraudulosamente. Olha, irmãos, o que tem de vento por aí. E vento passa, né? Essas coisas passam. Mas o coitadinho vai enganado. Fica enganado. Nem não. Vento. O que já passou de vento na Assembleia de Deus, irmão? O vento do dedo de ouro. O vento do emagrecimento. Pode segurar a saia, que eu vou orar e vou emagrecer na hora. Passou. Você veio falar mais nesse tempo. Vai passou. Vai passou. Vai passando. E para finalizar, pastor, lembra de Hebreus capítulo 5, ele nunca chega em crença na madureza. Hebreus 5, do 12 a 14. Para finalizar. Porque devendo já ser mestres, É desse mestre já. ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. De Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, E não de sólido mantimento. sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. Mas o mantimento sólido é para os
perfeitos, Os perfeitos. os quais, em razão do costume, tens os sentidos exercitados para discernir tanto o bem Contra o mal. o mal. Então, irmãos, a criança, ele tem pessoas que não crescem. É só leitinho por vida inteira. Leitinho, leitinho. Eu conheço um parente meu, um coitado. Ele chegou agora ele é pastor. Ele e a mulher. Eles andam viajando pelo mundo todo, revelando. Mas, irmãos, você chega, não é conhecimento, não tem nada. Não tem conhecimento. Não tem. Uma denominação que não tem uma escola dominical, não tem um culto de doutrina. Se uma irmã falou se a merda dela podia participar da nossa escola aqui, porque lá não tem. Os crentes alimentados só com corinho, e bateção de palma, e revelação. É tão primitivo que revelar aquele monte de gente, né? E um santo isso, um santo aqui. E aquela fila para receber. Olha, irmãos, às vezes na cabeça, aquela coisa. Eu fico pensando, esse povo não cresce, não, de. Eu pior. Às vezes sai gente do nosso meio lá. Eu fui lá, recebi um santo. E aqui não tem mesmo, né? Essas coisas. Aqui não tem. Eu não sei porque o pastor não me libera uma campanha de 7 sexta-feira aqui. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei porque que o pastor libera todo domingo com Deus. Ô irmão, você tem que andar com Deus todos os dias. Não é só no domingo. Lá de vez em quando. Por quê? Todo mundo derrotado aí, irmão. Só tem um culto da vitória aqui. Culto da vitória. Olha, irmão, qual que é o culto mais vitorioso que é esse hoje aqui? O culto da vitória. Pastor, por que o senhor não libera aquela campanha da carta para Deus aqui, pastor? Porque eu vou escrever. Oh, meu Deus. É tanta coisa que tu depois nada. Ai, que molecada. Que Deus seja misericórdia nos ajude. Deus nos ajude a permanecer na palavra de Deus. Sem inventar essas coisas. Vamos para aqui. Vamos embora. Ó Senhor, querido Deus e Pai Celestial, nesse momento o Senhor esteja na sua presença, adorando e glorificando o Senhor pela sua bondade e está, Senhor, neste lugar, aprendendo, Senhor, na sua santa e gloriosa palavra. Deus eterno, o Senhor tem abençoado poderosamente os teus servos, o pastor Manuel, e também os demais irmãos que participaram. Deus eterno e poderoso. É isso, Senhor, que importa, e estar diante da sua presença numa noite como esta, aonde deveria estar, Senhor, às vezes descansando, mas o melhor é estar na sua presença, assim como o Senhor tem estendido a sua misericórdia, para que possamos, Pai, entrar no lugar como este. Pai eterno e poderoso, em Ti confiamos, o Senhor sempre está dando graça, está abençoando a sua igreja, dando o seu poder, abençoando, Senhor, os líderes, dando graça para que todos possam, Pai eterno, aprender. Pai justo, ensina-nos a ser mais fiel a Ti, mais abençoado pela Sua bondade, e possamos, Pai eterno, lembrar daquilo que antes éramos e hoje o que somos. Pai eterno, pela Sua graça, Senhor, somos abençoados por Ti. Amado Senhor, nessa hora eu te peço que o Senhor venha abençoar os teus servos ao sair daqui, Pai eterno, que sejam guardados pela Sua graça. Deus fiel e justo, dá-nos uma noite maravilhosa para o nosso descanso, para que possamos, Pai eterno, alcançar o dia do amanhã que o Senhor nos permite. Deus eterno e poderoso, livra do mal, Senhor, todos
aqueles que ao sair daqui que sejam guardados por tudo. Pai Santo, eu te louvo pela sua bondade em nome de Jesus. Da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: Amém.